A todos que estão nos assistindo pela internet, o nosso bom dia, nosso abraço caloroso mais uma vez. Os que estão aqui presencialmente, que Deus esteja também com cada um de vós. Não esqueçamos, queridos, que daqui a alguns dias teremos a eleição do novo presidente da Associação Geral. E não sei se todos sabem, mas nós temos a oportunidade de termos um presidente da Associação Geral brasileiro. Pastor Ayrton Killer está concorrendo ao cargo. Se for da vontade de Deus, que Deus o promova, Deus o abençoe para que a sua igreja continue crescendo e termine a obra da pregação do Evangelho nos quatro cantos deste mundo. Apocalipse 12, capítulo 12, muito conhecido de todos nós, versículo 17, nossas considerações iniciais esta manhã de sábado. A palavra de Deus diz, no versículo 17 do capítulo 12 de Apocalipse, irou-se. Aqui nós temos um indicativo claro de que o fracasso de Satanás em destruir a igreja desde os tempos apostólicos tornou ele um tanto quanto mais voraz, no sentido agora de reunir forças, de reunir o seu know-how de maldade, de iniquidade para destruir finalmente a igreja, e não pensem diferente, este é o seu objetivo. Por isso ele está irado. Irou-se, começa o versículo, irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, mulher é símbolo de igreja em Apocalipse. Ele está irado, portanto, contra a igreja, mas não é contra qualquer igreja. Nós já veremos no mesmo versículo com que igreja ele está exatamente dedicando, ou em qual igreja ele está dedicando todos os seus esforços para a destruição da mesma. E ele foi pelejar. Este pelejar aqui está neste momento no futuro. Ainda não aconteceu esta peleja de que João está mencionando, porque o foi pelejar é justamente o quadro profético onde nós encontramos o mundo mais uma vez dividido entre marcados e selados. E é neste momento que ocorre esta peleja mencionada por João. E ele foi pelejar com quem? Eu falei aqui que não era qualquer igreja. Ele foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, com os restantes da descendência da igreja. E por que isto acontece, queridos? Porque desde 1798 nós entramos no tempo do fim. E o que aconteceria no tempo do fim? A palavra de Deus é muito clara. A igreja, a mulher contra a qual Satanás estava irado, e está ainda irado, ela passou por uma modificação no seu status espiritual. E esta modificação, você lê rapidamente, virando algumas páginas da Bíblia, em Apocalipse 17, versículo 3, quando está escrito assim, transportou-me o anjo em espírito e a um deserto. Deserto, lembram-se, sinônimo de Novo Mundo, aquela igreja que por 1260 anos foi perseguida, para ser destruída, para ser aniquilada por Satanás e seus anjos. Esta mesma igreja foge para o deserto, foge para o Novo Mundo, para lá fundar um Estado sem rei e uma igreja sem papa. E neste momento, queridos, você nota que João escreve, vi uma mulher, como? Montada numa besta escarlate. Qual é o símbolo apocalíptico aqui, queridos? Se a igreja, se a mulher, esta mulher está montada na besta, quer dizer que ela está conduzindo a besta. E se ela está conduzindo a besta, significa que a igreja inicialmente falada no capítulo 12 caiu em um processo de profunda apostasia. Muito bem. O dragão, portanto, agora esquece da igreja que apostatou, e ele passa a perseguir os restantes da sua descendência. Quem são estes? O próprio capítulo 12 identifica no versículo 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? Testemunho de Jesus. Atenção, igreja. Está aqui identificada exatamente a condição peculiar desse povo. Esse povo guarda todos os mandamentos de Deus, guarda os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento que prescreve Deus como Criador de todas as coisas.
e guarda também, sustenta também o testemunho de Jesus. Quanto aos mandamentos, não precisamos falar muito aqui, você e eu sabemos, o ponto nevrálgico da controvérsia será o 4º mandamento da lei de Deus. Quanto a isto, não há dúvida. Mas quanto ao testemunho de Jesus, muitos confundem, muitos não entendem. Eu recebo, às vezes, na classe online, muitas perguntas enviadas para mim, perguntando exatamente o que são, ou o que é o testemunho de Jesus. E fica fácil você entender quando você olha o testemunho que se originou com Jesus e que foi revelado por ele através dos seus profetas. Este é o testemunho de Jesus. Você tem um exemplo dele no mesmo livro do Apocalipse, versículo 2 do capítulo 1, no qual está escrito aqui, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Portanto, João recebera o espírito de profecia, ou o espírito da profecia. João recebera o dom de profecia, como todos os demais profetas do Antigo e do Novo Testamento, os profetistas também. Portanto, queridos, já nos dias do apóstolo João, espírito de profecia ou espírito da profecia nada mais era do que a expressão usada para Deus falando através dos seus profetas, e isto continua hoje. Só que eu pergunto a você, João disse que Satanás perseguiria esta igreja, a igreja peculiar, o restante da descendência da igreja original perseguida por 1260 anos por Satanás e seus anjos. Porque essa igreja guarda os mandamentos de Deus e essa igreja tem o testemunho de Jesus. A pergunta que nós temos que fazer é: como Satanás conseguiria enganar esta igreja? Será que ele conseguiria enganar esta igreja? Será que é possível alguém que guarda a lei de Deus e tem o testemunho de Jesus ser enganado por Satanás? É uma pergunta. Antes que você faça as suas considerações pessoais, eu quero que você abra a sua Bíblia agora nas palavras de Jesus registradas em Mateus 24, 24. Os que têm a Bíblia, os que estão em casa nos vendo pela internet, palavra de Deus. Estamos aqui em Mateus 24, 24. A pergunta foi se seria possível Satanás enganar a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E Jesus mesmo respondeu essa pergunta em Mateus 24, 24, dizendo o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. E o que mais ele disse? E prodígios para enganar, ok? Atenção. Para enganar quem? Se possível, até os próprios eleitos. Então, cuidado, você que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, você pode ser enganado. É o que está dizendo a palavra de Deus, não sou eu. Jesus disse, se possível, até os próprios eleitos. Então, talvez a pergunta não devesse ser se Satanás poderia enganar a igreja remanescente de Deus, mas como ele enganaria a igreja remanescente de Deus? Talvez a pergunta tenha que ir um pouco mais adiante, a pergunta tem que ser feita assim: como foi que Satanás conseguiu enganar a terça parte dos anjos no céu? O ambiente mais improvável para surgir a apostasia, céu, perfeição, eternidade, Deus presente. Ali surge uma apostasia inicial. Quero pedir ao Andreas que nos coloque o primeiro versículo, ou ao Igor, por favor. Obrigado, Igor. Ellen White, no Dom Profético a ela concedido, diz assim, Patriarcas e Profetas, página 9, pouco a pouco Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Página 12, ao mesmo tempo que secretamente fomentava a discórdia e a rebelião, com uma astúcia consumada, fazia parecer como se fosse seu único intuito promover a lealdade e preservar a harmonia e a paz. Escute bem aqui, querido. Você entende que a apostasia de Satanás foi um exercício claro do livre-arbítrio? Cuidado com isso, porque ali não houve nenhuma influência externa para que a apostasia começasse. No caso de Adão e Eva, não foi bem assim. Satanás foi o agente externo que tentou Eva, subverteu as suas faculdades espirituais e a levou a pecar. E uma vez que ela pecou, seu marido pecou também com ela. Portanto, houve um agente externo, que foi Satanás, para provocar a queda e cobrir este mundo inteiro de sepulturas onde nos encontramos agora.
Mas no céu não havia isso. No céu foi, como Ellen White escreveu, a condescendência com o desejo de exaltação própria. Ele não repeliu esse sentimento, como deveria ter repelido. E pior, ele passou a transformar esse sentimento em algo que deveria ser compartilhado através do engano. Portanto, quando eu falo aqui de um ser, de um querubim caído, que tinha no céu a função querub, a função de cobridor, ele estava em frente ao trono de Deus, cobrindo a glória de Deus, para que a glória de Deus não matasse os demais anjos aqui atrás. Este ser um dia condescendeu em tomar o lugar do Criador. A criatura conspirando contra o Criador. Mistério da iniquidade. Não se pode explicar o pecado de maneira alguma. Não havia razão alguma naquele ambiente perfeito para que ele surgisse, mas ele surgiu. E hoje não há razão alguma para que esta igreja seja enganada. Mas, segundo disse o Senhor Jesus, ela pode vir a ser enganada. Não como um todo, não como um corporativismo enganador, mas ela pode ser levada a adotar alguns pensamentos, algumas condutas, algumas atitudes espirituais que condigam mais com este espírito que derrubou Satanás do céu do que com o espírito que levará à pregação mundial do evangelho e à transliteração da igreja para o céu. Eu quero chamar a atenção de vocês. Nós temos aqui ainda algo bastante relevante. Quando nós falamos aqui da maneira como Satanás tenta e tentará enganar a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, nós falamos de Apocalipse 13:13. Brinquei na classe hoje pela manhã. Nossa, se 1:13 já é ruim, imagina 2:13. 2 vezes 13. Mas está aqui, queridos. Apocalipse 13:13. Vou reler. Diz assim a palavra de Deus. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ou seja, ele tem poder de operar sinais e está operando. Presentemente no mundo. Mas além de sinais, como ele buscará enganar a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Além dos enganos, além da mentira, uma grande arma que ele tem, porque ele é o pai da mentira, e ele usa a mentira até hoje, usou no céu para enganar os anjos, e continua usando aqui na terra, para enganar, se possível, até os eleitos, disse Jesus. Mas você nota aqui, queridos, que além da mentira, além dos enganos, além dos sinais, ele tem uma outra arma hoje para o tempo do fim. Nós estamos na última fase da história da igreja cristã na terra, estamos em Laodiceia, e Jesus volta em Laodiceia. Qual é a arma principal que Satanás usa hoje para destruir Laodiceia? Qual é a arma que ele usa? A falsa teologia. Próximo slide lá, por favor, queridos. Eu sei que você pode não conhecer. Próximo slide lá, Igor, por gentileza. O anterior. John Shelby Spong. Eis aqui um teólogo que talvez você não conheça no Brasil, mas ele já tem vários livros no Brasil publicados e traduzidos. Ele tem livros chamados assim, Ressurreição, Mito ou Realidade. Ele é um teólogo ultraliberal. E o que faz um camarada desse na nossa igreja no manhã de sábado? Eu preciso mencioná-lo porque ele tem feito escola, infelizmente, dentro desta igreja. Com uma teologia falsa, com uma teologia liberal, uma teologia que leva a um cataclisma chamado relativização da palavra de Deus. E acredite você, isso está acontecendo hoje em nossa igreja. Eu fico impressionado quando vejo tais obras vendendo, não milhares, mas vendendo milhões de exemplares em todo o mundo. Um novo cristianismo para um novo mundo. Por que a fé tradicional está morrendo e uma nova fé está crescendo? Interessante, justificativo do título do livro, não é? Mas é exatamente isso que está acontecendo. Que nova fé é essa? É uma fé baseada em uma falsa teologia. É uma fé que baseia-se basicamente, fundamentalmente, na relativização das coisas de Deus. Quer um exemplo? Nesse livro ele fala assim, Jesus nunca falou nada contra o homossexualismo. Portanto, ele diz que o homossexualismo, sabe o quê? Não é pecado. Jesus não falou nada contra o homossexualismo, mas Paulo falou. Percebam a sutileza
da falsa teologia. É essa sutileza da falsa teologia que está impregnando o mundo cristão hoje. Porque a alegação é de que as igrejas estão cansadas de uma teologia tão dura. Não, é o contrário. As igrejas estão cansadas do secularismo dentro das igrejas, desse falso cristianismo pós-moderno, que vem com esse universalismo, vai salvo, sempre salvo, que vem com esse entendimento pós-moderno de que se não for científico não tem sentido, é mito. Ao contrário. Mas tudo isso nasce com movimentos de falsa teologia que relativizam a palavra de Deus como esse. E eu preciso aqui falar alguma coisa a mais sobre esse assunto, queridos. Apocalipse 12:12, diz assim a palavra de Deus: por isto festejai aos seus e vós os que nele habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Opa! Então esse ser caído tem a noção exata, conquanto que o dia e a hora somente Deus saiba, Deus deixou marcadores de tempo para que nós reconhecêssemos exatamente a proximidade da volta de Jesus. E esses marcadores de tempo, cronologicamente falando, se chamam de profecias. E nós temos hoje mais de, sei lá quantas profecias cumpridas, não me lembro agora de cabeça, mas nós temos, porém, mais 5 blocos proféticos para cumprimento em Apocalipse e vem o fim. E são 5 blocos proféticos de cumprimento rápido, porque estamos em um mundo digitalizado, onde tudo é muito rápido. Relativização da palavra de Deus, senso comum. Queridos, nós temos hoje uma premente necessidade de voltarmos ao Evangelho de Cristo. Muitas de nossas igrejas estão hoje aderindo a uma espécie de ideologia que é contraditória, porque ela é a antítese da palavra de Deus, ela nasce negando a existência de Deus. E se fala e se chama essa ideologia hoje de marxismo cultural. Porque o outro marxismo, o comunismo, esse ninguém mais quer saber, ninguém quer mais ouvir falar. Nunca funcionou, nunca vai funcionar. Matou mais de 100 milhões de pessoas, porque depende da ditadura para se estabelecer, da tirania para se manter. Do contrário, não se mantém porque ninguém quer. Mas o marxismo cultural, ele aparece junto, em consonância com esses movimentos de falsa teologia, dizendo: o que importa agora é a igreja promover a justiça social. O que importa é o agora. Mas se o Espírito Santo, primeiro vamos atender a justiça social das pessoas que necessitam. Vamos olhar para a ecologia, uma agenda papal. E depois, vamos pensar no preparo espiritual. Quando eles consideram preparo espiritual. Você tem que saber que quando nós olhamos alguma coisa, lemos algum livro como este, nós devemos prestar mais atenção não somente ao que nós lemos, mas principalmente ao que não está escrito, mas está implícito nos capítulos. Quando você nota a realidade, ela não é agradável. A mensagem de pregação de João Batista era desagradável para muitos, mas era a mensagem necessária para aquele momento. Ninguém ia lá, viajava para o deserto da Judéia, chegava lá para ouvir: "Ô, raça de víboras!" Ninguém gostava dessa história de raça de víboras, mas alguns, infelizmente, eram raça de víboras. E precisavam ouvir aquilo não porque João Batista fosse melhor do que eles. Todos carecem da graça e da glória de Deus, porém, era a mensagem que Deus havia dado para que pregasse. E João Batista pregou. Seu fim pode não ter sido muito glamuroso, mas ele cumpriu a missão que Deus lhe deu. Hoje, esta igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus está sendo atacada por uma falsa teologia, pela relativização da palavra de Deus. E, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, exatamente o que está acontecendo hoje em nossa igreja está sendo chamado também de relativização dos mandamentos e das ordens de Deus. Agora sim, por gentileza, Igor, um outro slide. Eu não sei se você conhece este gaúcho chamado Leandro Souza. Esse rapaz, ele já foi o mais tatuado do Brasil. O que aconteceu com o Leandro? Bem, ele decidiu usar a tatuagem, uma forma de expressão daquilo que ele pensava, daquilo que ele sentia. Só que teve um momento em que o Espírito Santo tocou este rapaz que não era religioso.
E este rapaz foi para uma determinada igreja. E indo a esta igreja, na manhã em que ele esteve nesta igreja, o pastor pregou algo que ele nunca tinha ouvido antes. E nós vamos mostrar esse texto aqui agora a vocês. Mas o importante dizer aqui é que dá-se um breve sumário da sua vida, mas ali no segundo quadro fala que ele afirma que decidiu apagar os desenhos depois, não sei se conseguem ler aqui, de se converter ao Evangelho. Depois de se converter ao Evangelho. Qual é o texto que o levou a apagar as suas marcas? Levítico capítulo 19. Quero que você abra a Bíblia agora em casa, onde você estiver. Levítico capítulo 19. Perceba, querido, o que prescreve o versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Quando alguém olha esse texto e diz assim, não, mas isto já era. Não. O contexto aqui está falando basicamente porque havia uma conexão direta com as marcas sobre a pele e com todos os rituais pagãos de impérios pagãos. Por isso Deus estava proibindo também nesse momento, mas note aqui, um pouco à frente, no mesmo capítulo, que Deus fala no versículo 30, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Deus está colocando não marcar a pele no mesmo nível de guardar o sábado. E como nós sabemos, o sábado não foi revogado, nem tampouco esta ordem de Deus foi revogada, mas a falsa teologia, a teologia que vem relativizando a palavra de Deus, diz assim, esta era uma lei passada, esta era uma ordem passada, não vale mais. Aonde é que Deus diz que não vale mais? Aonde é que está revogada esta recomendação que levou este jovem a se transformar? Igor, por gentileza, próximo slide, vejam como ele era e vejam como ele ficou. Diferença grande, não é? Isso aqui que vocês estão vendo, basicamente, é Levítico 19, 28, sendo colocado em prática hoje, por alguém que se converteu ao Evangelho. Simples assim, queridos. E de que forma nós podemos associar hoje as marcas na pele como sendo proibidas? Porque se você pensar na igreja de 20 e 30 anos atrás, acho que o irmão Menegus que está ali, que é bem antigo também, como eu, de igreja, nós temos muitos anos de vida, né, e muitos anos de igreja, mas não se viam, evidentemente, marcas na pele na igreja há 20, 30 anos atrás. Não se via. Por que estamos vendo hoje? O que aconteceu? O que ocorreu com a igreja? A ordem de Deus permanece vigente, ela não foi revogada em lugar algum, tanto é que esse jovem mostra isso na prática. Aonde nós vimos marcas na pele? Claro, você via marcas na pele historicamente nos escravos. Escravos eram marcados na pele para mostrar que eram escravos. Depois, mais tarde, presidiários traziam sinais na pele para dizer que facção pertenciam. E, tragicamente, marcas na pele ficaram ainda mais famosas durante o Holocausto. A marca na pele significava que você era judeu. E que daquele momento em diante você tinha duas opções. Câmara de gás. Câmara de gás, é isso que eu falei. Câmara de gás. Porque era judeu. Câmara de gás. Ou, qual era a alternativa? Vocês se lembram? Renunciar. Não entendi, negrão. Nem renunciando ao judaísmo, nem renunciando à sua etnia judaica se escapava do crematório. Das balas que matavam judeus. Que tinham marca na pele para provar que eram judeus aos nazistas. Então o histórico não é bom. Por que cristãos têm um histórico desse hoje? Qual é o sentido? Qual é a razão? Biblicamente não tem nenhuma. Se você está pensando que esse texto aqui de Levítico 19, 28 está fora de contexto hoje para este mundo, deixe-me te perguntar. Você conhece algum relato de profetas com marcas na pele? Você conhece algum relato de apóstolos com marca na pele? Você conhece algum relato de discípulos de Jesus com marcas na pele? Você conhece algum relato de pioneiros desta igreja com marcas na pele? Não? Ótimo.
Porque o próprio judaísmo, através de Maimônides, dizia que a proibição de marcas na pele, que hoje chamamos de tatuagens, mudou o nome, mas a prática continua sendo a mesma, pagã, era um testemunho que os judeus davam, praticantes do judaísmo, de que a pele sem marcas era uma resposta viva ao paganismo, coisa que os racídicos fazem até o dia da atualidade, até este dia de hoje. Os mormons também, queridos, preconizam que o nosso corpo é um templo sagrado e que, basicamente, como tal, a pele deve ser mantida limpa de marcas e sinais, conforme Levítico 19, 28. E aí nós temos um outro detalhe mais importante ainda em 1 Coríntios, que esse sim serve para nós, se você desconsiderar o Antigo Testamento. Nós temos 1 Coríntios 6, e aqui sim há algo bastante atual. Versículo 19 também. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Percebem? Esse é o testemunho fiel e verdadeiro que Satanás busca relativizar através de uma teologia falsa que relativiza a própria palavra de Deus e seus mandamentos e ordens. Você não vê hoje o sábado talvez ser guardado como há 30 anos atrás. Por que razão? Porque o sábado está sendo relativizado. A guarda do sábado está sendo relativizada. Ainda tem aqui um outro texto muito importante que eu preciso trazer à igreja hoje nesta manhã de sábado. 1 João, nós temos aqui no capítulo 2, versículos 15 a 17, escrito o seguinte: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Nosso próximo slide, por gentileza. Igor. Dom de profecia, Apocalipse 19, 10, Apocalipse 1, 2. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharam difícil submeter-se, ou não acharam difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e de morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. E a verdadeira piedade distinguir-se-á, então, claramente daquela que é só a aparência. Próximo texto, por favor, também, Igor. Continuação do dom de profecia. Apelo para as igrejas em cada associação. Continuem separados do mundo e diferentes do mundo. No mundo não mais sendo parte do mundo, refletindo brilhantes raios do sol da justiça, sendo puros, santos, imaculados e com fé, levando a luz a todos os caminhos e valados da terra. Testemunho para a Igreja, volume 6. Por que Deus deu essa recomendação para que Ellen White escrevesse essas palavras? É porque a igreja precisaria ouvi-las, precisaria lê-las. Dia 9 de agosto, inauguramos aqui nesta igreja o Mini Centro White completo, com a presença do pastor Renato Stencil, diretor do Centro White Brasil. Não faça outros planos, esteja aí conosco. Vai ser muito interessante você ter acesso também aqui à vasta coleção de 49 livros inspirados de Ellen White, bem como a todo o material que acompanha esse espaço dedicado a Deus. Queridos, preciso terminar. Essa relativização da palavra de Deus tem conduzido as pessoas a problemas de interpretação. Mateus 5,17. Quero que você veja como é perigoso. Mateus 5, 17 a 20. Jesus foi muito claro aqui. Ele disse assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Vem a teologia falsa e diz assim: o que significa cumprir? E aí vem a dúvida. Ah, cumprir agora acabou o império da lei, é só graça, hipergraça. Não tem que ter mais lei nenhuma. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Hipergraça. Será isso mesmo? Não é necessário uma exegese diferenciada para você entender o que Jesus quis dizer com cumprir a lei, porque na mesma frase está claro, ele diz assim: não penseis que vim revogar. Então cumprir não pode ser revogar.
Porque ele disse, não vim revogar, vim para cumprir, ou seja, vim para fazer da lei a minha vida. A transgressão do caráter da lei, mediante a graça de Deus, o meu coração transformado por ela. Então eu estou trabalhando para revelar a lei de Deus ao mundo. E ele prosseguiu dizendo, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Um idiomatismo hebraico quer dizer não estará lá. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Aqui prestem bem atenção, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Vocês sabem que todo fariseu era escriba, mas nem todo escriba era fariseu. Embora isso é um tema para uma outra situação. O importante aqui é notarmos o seguinte. Deixe a sua Bíblia em Mateus 5 e perceba o seguinte. Vou perguntar à igreja. Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Mateus 5, 31. Também foi dito. Mateus 5, 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos? Mateus 5, 38. Ouvistes o que foi dito. Mateus 5, 43. Ouvistes o que foi dito. Jesus estava aqui ou não estava falando da palavra de Deus? Jesus estava aqui citando as Escrituras ou não? Estava? Não. Não estava. Como é que é? Não estava. Como é que eu tenho certeza disso? Toda vez que Jesus citava as Escrituras, como é que ele dizia a expressão? Está escrito. Percebem? Como é perigoso? Como é fácil a gente se enganar, muitas vezes? Perceba que aqui ele não falava das Escrituras hebraicas, nem das sagradas, ele falava aqui da lei e da forma como era ensinado pelos escribas e fariseus. Perceba aqui, ouvisse o que foi dito aos antigos, versículo 21, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Quem dizia isso? Os escribas e fariseus. Porque a lei fala apenas não matarás, ponto. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão será sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo será sujeito ao fogo do inferno. Meus amados, toda vez em que Jesus foi tentado pelo diabo, ele respondeu, está escrito. E esta era a alusão de Jesus às Escrituras. Não quando ele diz, ouvistes o que foi dito por outras pessoas que eram os escribas e fariseus, não era ele. Meus amados, vamos terminar agora. Ninguém precisa ser enganado. 1 João 3. 1 João 3, temos aqui algo muito relevante. Versículo 7 a 9. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas sim permanece nele é a vida da semente, ou seja, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Amém? Amém por isso, queridos. Ninguém precisa ser enganado. E ninguém precisa perder a vida eterna. Por quê? Nós estamos vivendo em uma nova era da salvação inaugurada por Jesus. Espera aí, que negócio é esse de nova era? Vamos provar. Com a morte de Jesus na cruz, o que nós alcançamos? O que a cruz nos deu, queridos? Certo ou errado? Errado. Aqui na cruz, Jesus pagou o preço do pecado.
Mas o que adiantaria Jesus pagar o preço do pecado se ele continuasse na tumba até hoje? A salvação foi completada não apenas com a cruz, mas especialmente com a ressurreição. E o que é a ressurreição? A ressurreição é dizer ao diabo: Deus conquistou o direito de retomar a humanidade para si. Deus conquistou o direito de retomar este mundo para si. Deus conquistou o direito de expulsar o príncipe deste mundo e seus anjos para um lago de fogo, porque aqui Deus restabelecerá o seu trono. É isto que a ressurreição nos ensina. E ela ensina mais. Através da ressurreição, queridos, se completou o plano da salvação. Deus aprovou o sacrifício de Cristo. Deus aprovou o ministério de Cristo. A salvação hoje está 110% garantida a todo aquele que nele crê e for batizado. Satanás e seus anjos não podem fazer nada contra isto. E ainda, queridos, eu quero perguntar aqui para terminar. Há quanto tempo você está aguardando a volta de Jesus? Quanto tempo? Não precisa ser exato, né? Nós temos uma... Quanto tempo? Outro dia eu preguei numa igreja e disseram assim: estamos aguardando há 2000 anos. Você tem 2000 anos? Percebe? Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Aqui Moisés explicou algo muito interessante. Salmo 90, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente. Então quer dizer que você pode estar aguardando a volta de Jesus há 50 anos, há 60, alguns a 70, os mais vigorosos a 80, outros até 90, aos que chegam a 100, negrão. Mas são poucos. Infelizmente, o mais comum é que nós temos entes queridos, amigos que já não chegaram aos 30. E por que não? Porque neste mundo, meus amados, prestem atenção agora, nós temos duas características, todos nós. Duas características. A nossa vida aqui é curta. É curta. 70, 80, 90 anos, talvez um pouco mais do que isso. E ela é tanto curta quanto incerta. Quantas vezes eu já me recordo de ter cumprimentado uma pessoa pela manhã e naquele mesmo prazo do dia transcorrido a pessoa está sendo velada na noite. E, infelizmente aconteceu isso várias vezes. Essa é a característica da nossa vida aqui na Terra. Ela é curta e ela é absolutamente incerta. Aviões com cristãos dentro também caem. Assim sendo, queridos, assim sendo, nenhum de nós espera Cristo voltar a 2000 anos. Mas nós temos que lembrar que absolutamente incerta a vida e curta, nós temos uma expectativa diferenciada. Porque ainda que a morte chegue até nós, para nós não será morte, será um sono, uma separação temporária dos nossos entes queridos, porque logo, logo, como Paulo diz, um abrir e piscar de olhos, abrir e fechar de olhos, essa pessoa que dorme levantará para ver Jesus voltando. Esta é a realidade. Não adianta Satanás vir com falsas teologias, não adianta. A verdade é essa, ele não pode fazer nada contra isso, nada. Porque Jesus já morreu e já ressuscitou, não esqueçam disto. Ainda, queridos, concluindo, não levará mais 2000 anos para Jesus voltar. Nós temos uma dificuldade porque Jesus disse assim,
em breve. Vamos rever esse texto? Está lá em Apocalipse, o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 20 diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus, sem demora. Mas como sem demora se há 2000 anos as pessoas esperam a volta de Jesus? Eu estava uma vez em uma reunião e eu havia começado o curso de teologia, estava ali com 4 pessoas na sala e uma delas me disse assim: Carlos, você prega a breve volta de Jesus? Eu falei, sim, eu prego. Sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 87 anos de idade. E eu espero Jesus voltar a 80 anos. Sabe o que eu vou dizer para ela? Eu vou dizer, continue aguardando, irmã, porque ele está voltando. E ela me disse, estou cansada de ouvir falar na volta de Jesus. Meus queridos, a breve volta de Jesus não tem a ver com a nossa condição de marco temporal. Não. Ela não se destinou a dizer, eu voltarei em 30, 40 anos. Não é isso. Conquanto que não levará daqui para frente mais 2000 anos. Como é que você pode falar isso? Pelos marcos cronológicos, pelos marcos temporais deixados pelo próprio Deus, que estabeleceu um dia e uma hora para ele voltar. Portanto, Deus marcou, neste dia e nesta hora, Jesus voltará. Mas e por que nós cremos que ele voltará? Porque ele nunca falhou em nada do que disse. Amém por isto. Tem mais um detalhe. Por que então ele disse, em breve voltarei? Se nós podemos descansar sem vê-lo voltar. Por quê? Meus amados, querida igreja que está pela internet nos vendo agora, Deus disse em sua palavra, 2 Pedro 3,8, não precisa abrir a Bíblia agora, um dia são como 1000 anos para Deus, e 1000 anos como um dia para Deus. O marco temporal de Deus é diferente. O que difere mesmo aqui é a minha escatologia pessoal. Eu tenho pouco tempo de vida, por isso eu tenho pouco tempo para estar preparado para a volta de Jesus. Ela pode não acontecer agora em vida, porque eu estou vivo agora, talvez fazendo hoje meu último sermão numa igreja de sábado. Eu não sei, Deus o sabe. Espero que não seja, mas Deus o sabe. E neste momento, queridos, eu devo estar o quê? Pronto, preparado, salvo. Porque pode ser pela última vez que eu tenho entrado por aquela porta nesta igreja do Batel. E há de chegar um dia em que você também passará pelos umbrais da porta da sua casa pela última vez. Você talvez não o sabe, mas Deus o sabe. Por isso é importante estarmos literalmente preparados para a volta de Jesus. Um último detalhe. O que é que nós falamos sempre, aprendemos sempre da igreja em relação à volta de Jesus? Estão todos sentados, continuem assim. No dia em que a igreja se converter, Jesus voltará. Verdade ou mentira? Mentira. Quer mais uma má notícia? A população do mundo cresce 1,1% todos os anos. Hoje são 83 milhões de pessoas nascendo todos os anos no mundo. No mundo que possui 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas. Esta igreja tem quantos membros? No mundo inteiro? 23 bilhões. Oficialmente, um pouco mais de 20 milhões. Vocês perceberam que não será a igreja que terminará a pregação do Evangelho? Percebeu isso? Queridos, Deus não depende de nós para acabar de pregar a sua mensagem. Ele não depende dessa igreja para nada. Ele nos oferece um privilégio de sermos coparticipantes como testemunhas dele para pregar a luz, para sermos o sal da terra. É um privilégio que ele nos concede, ele não precisa de nós.
E há como provar isto, para terminarmos finalmente a pregação de hoje. Eu quero que você pense bem. Nós dependemos de quê para acabar de pregar o Evangelho? Ninguém responde. Apocalipse 18:1. Vejam como tudo terminará. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Quem é esse quarto anjo? Espírito Santo. Vocês percebem que a tríplice mensagem angélica são 3 anjos voando pelo céu. Esses 3 anjos que voam pelo céu simbolizam a nós, pregadores da palavra. Mas aqui tem um anjo que não voa pelo céu, ele desce do céu, ele estava no céu, ele é derramado para toda a terra se iluminar com a sua glória. Isso quer dizer o quê? Que se nós não pregarmos, até as pedras clamarão. Pregar a palavra é um privilégio que Deus concede àqueles que Ele chama para a salvação. E finalmente, então, queridos, temos uma única certeza nesta manhã de sábado. E a certeza que quero deixar com você em seu coração para que você leve para todos os dias de vida que você tiver aqui na terra. Não levará mais 2000 anos. Esta não é uma blasfêmia, esta é uma certeza. Pelo quadro de marcadores temporais cronológicos proféticos, não levará mais 2000 anos. Só que isto é assunto para uma outra oportunidade. Fiquemos em pé para uma oração final. Nosso querido Deus e amantíssimo Pai, que estás nos céus e nos escutas neste momento. Muito obrigado, Senhor, porque temos mais um sábado em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque temos toda a verdade absoluta, como Tu és um Deus absoluto. Obrigado, Senhor, porque nos chamastes um dia das trevas para a luz, para difundirmos como um privilégio divino a luz por onde estivermos. Capacita-nos, salva-nos, perdoa as nossas faltas, falhas e pecados. Dá-nos o Espírito Santo nesta igreja, para que cada um que aqui está nos assistindo nesta manhã de sábado, como que cada um que está aqui nesta manhã de sábado, presencialmente na tua igreja, saia cheio do teu Espírito, saia cheio do teu poder. Transforma-nos, reaviva-nos a fé e remolda esses corações que somos nós, a tua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Amém.